Boa noite, pessoal. Boa noite. Terça-feira, 20 horas. E nós da Oxi 3 estamos aqui para a nossa live semanal. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando na nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é tão importante para todos nós. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui na nossa live. Terça-feira, toda terça-feira, nos encontramos aqui no Instagram da Oxi 3, cada semana com um convidado, com uma convidada, onde nós trazemos temas, tão importantes para o nosso dia a dia. Talvez você está assistindo a live e você não conhece a Oxi 3. Nós vamos falar um pouquinho da empresa, mas o nosso foco hoje, o tema da nossa live de hoje é muito especial. Nós já tivemos aqui o Dr. Wilton, que falou um pouquinho sobre a utilização dos benefícios do ozônio para o tratamento da dor. Hoje eu quero dar os parabéns, Hoje é o dia da fisioterapia. Dr. Wilton é um fisioterapeuta. Quero dar os parabéns a todos os colegas de trabalho que usam, da sua profissão para trazer tantos benefícios. Nós falamos sobre estética, falamos sobre celulite, emagrecimento, mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Hoje estará conosco a Luciene. Tenho certeza que você vai amar a live de hoje. Ela vai falar um pouquinho sobre beleza além da estética na oncologia. Vamos falar especificamente para você que quer aprender sobre o assunto. Vamos falar de uma beleza que vai além da estética. Vamos falar de saúde, vamos falar sobre como a ozonioterapia pode auxiliar nesse processo oncológico e vamos dar dicas práticas. Se você está chegando na live, eu queria que você colocasse o seu nome. Quero conhecer você. Coloca seu nome, a cidade de onde você está falando e nos ajuda nesses próximos segundos. Compartilha a live com as pessoas. Clica aí no aviãozinho, tô colocando aqui o meu compartilhamento. Vamos lá, me ajuda a compartilhar. Clica nesse aviãozinho que está aparecendo. Vai aparecer os contatos que você mais fala. Aí você envia essa live para os seus contatos, para que hoje a gente possa literalmente fazer uma live de muita informação. A convidada de hoje é muito especial, já vou chamar minha convidada de hoje, mas eu quero dar as boas-vindas. Suzana Domingos Martins, seja bem-vinda. Franciele Cianorte, Emanuele Balneário Camboriú, que feliz que eu estou de saber que você está pertinho, Manu, agora. Adriana Monge das Cruzes e Ilza, você, querida, de Balneário Camboriú, seja bem-vinda à nossa live. Jamile, Itabela, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre beleza, mas nós vamos ter algumas dicas práticas de como nós podemos trazer mais saúde para o nosso dia a dia. Hoje eu tenho certeza que nós vamos sair dessa live com gostinho de quero mais. Eu não quero me demorar muito, quero chamar a minha convidada. Vai compartilhando, clica no aviãozinho, compartilha essa live aí com as pessoas que você mais interage, para que a gente possa somar e levar informação para o maior número de pessoas, tá certo? Já vou chamar então minha convidada, deixa eu encontrar ela aqui. Já estou convidando, aguardando a Lu. Enquanto nós estamos nos conectando aqui. Ei! Olá! Uhul! Coisa boa! Boa noite, Lu! Boa noite! Lucilene, a gente já tá íntima, chamando de Lu, Lucilene. Quero dizer para você... Luciene. Luciene. A chama de Lu, Pode chamar de Lu, não tem problema. A Luciene, ela tem sido uma inspiração. Quero dizer, em primeiro lugar, eu acredito que é tão bom a gente trabalhar com algo que soma na vida das pessoas. E o que eu acredito que a gente mais soma são as conexões que nós fazemos no nosso Que trabalho, bom. E a Lu,
A gente foi apresentada há algum tempo atrás, eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu acredito que existe literalmente uma missão de vida para todo ser humano, né? E eu sei que Bom, a Lu, ela trouxe essa missão de vida de uma maneira extraordinária e ela vai poder compartilhar. Gente, pega papel, caneta, ou depois assiste, vai ficar gravada essa live, porque ela vai dar dicas preciosas. Dicas não, ela vai literalmente colocar para fora todo o aprendizado, né? Porque eu sei o quanto ela se dedica, o quanto ela inspira pessoas também a estudar, a buscar um conhecimento para poder levar, né? Depois ela vai falar um pouquinho do trabalho dela como profissional. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de sempre e quero dizer para você, Lu, que hoje a gente tem uma grande oportunidade, né, de levar essa sementinha do seu é trabalho verdade. para muitas pessoas, tá certo? Então, muito obrigada. Sim, Queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, antes da ok. gente entrar para o nosso tema de hoje. Ok. Eu me chamo Luciene Freitas Lemos Borlotti. Amém. É muito nome, não é? Pois então, eu sou enfermeira, eu sou graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo desde 2000 e sou especialista em educação profissional para a saúde pela Fiocruz. Sou especialista em prática integrativa e complementar de saúde. O que é isso? Todas as terapias ditas alternativas, que eu não gosto muito bem desta palavra, porque alternativa é aquilo que faz, vamos ver se vai dar certo. Ela, na verdade, as terapias que a gente trabalha, elas são complementares e integrativas. Complementam as terapias convencionais e trabalham o organismo como um todo. Por isso que é chamada integrativa, porque é de forma integral, nas diversas dinâmicas do ser. Entre estas práticas integrativas, existem aquelas que estão dentro da Política Nacional de Prática Integrativa, a PNPIC. E elas são 29 práticas. Uma delas é a ozonioterapia. Mas eu, por exemplo, não trabalho com essa única prática. Eu trabalho também com as plantas medicinais e a fitoterapia, a aromaterapia, bioenergética, que é uma fração apenas da bioenergética, que a bioenergética é um mundo. Eu trabalho com a biorressonância, que é uma parte muito pequenininha da bioenergética. Trabalho com o toque terapêutico, que é um tipo de imposição de mãos. Além deste toque terapêutico, eu trabalho com uma outra forma de imposição chamada MTVSS, que é uma sigla em inglês, que vem lá das terapias de barra de axis. E isso tudo agregado a ortomolecular, mudança de estilo de vida, porque também sou formada em coach de vida. Então, eu juntei coisas assim, bem parece que não tem nada a ver um com o outro, e criei um método para o meu trabalho, para facilitar a minha rotina. Como eu gosto muito de nomear as coisas, eu dei um nome ao meu método, mas não quer dizer que eu inventei algo, eu organizei uma forma de trabalho e para facilitar, para explicar às pessoas como eu trabalhava, eu intitulei essa forma de trabalho de RIA, Reprogramação Integral para o Autocuidado. Lá eu trabalho 4 frentes. A principal delas é a mudança de estilo de vida. A outra frente é a inclusão de terapias naturais. Uma outra forma que eu trabalho também ali é o ensino-aprendizagem para a saúde. Ou seja, eu dou aula para o meu paciente, eu sento com ele, explico o que é um alimento inflamatório, por que naquela patologia ele deve evitar este ou este alimento, e ensino para ele também quais alimentos podem ser o alimento que traz cura. E a última frente é o autocuidado, que é em si ele se responsabilizar pela cura. Você pode ter um terapeuta extremamente
capacitado, com toda a vontade de que aquela pessoa vire a chave. Se ela não se enxergar no processo, não tem terapia que, vamos dizer assim, tenha sucesso. Então, assim, de uma forma resumida, essa sou eu. Uma terapeuta que criou seu próprio método. Isso. Eu acredito, Lu, que nesse contexto, cada dia mais os profissionais estão entendendo, né? Que independente Andressa, da área que você está me escutando? O seu áudio está muito baixo. Meu áudio... Gente, vamos dar um feedback para mim? Queria pedir para o pessoal que está assistindo a live se o meu áudio está bom, se o meu áudio está baixo. Fala aí para mim. Agora melhorou. Melhorou? Então tá. Sim. Eu acredito que o profissional, independente da sua área, a gente aqui na Oxy tem o propósito de levar os benefícios da ozonioterapia, mas eu acredito também que esse é um momento onde todo profissional capacitado, ele entende o ser humano como um todo. Você não pode pegar uma necessidade e tentar literalmente trazer essa necessidade isolada do corpo. Gente, estamos falando que o áudio está baixo. Deixa eu tentar colocar mais pertinho de mim para ver o que pode estar acontecendo. Melhorou, pessoal? Dá um feedback aí para mim, para ver se melhorou, se está baixo ainda. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Dá para ouvir agora. Tá certo. Uhum. Então, Lu, eu quero já entrar no nosso tema, quero explorar você, se assim eu posso dizer, né? Pode. Explorar você, porque quando nós marcamos a live e nós pensamos nesse tema, eu acredito que é uma necessidade de todo ser humano. Estética é uma necessidade de todo ser humano. A estética, muitas vezes, não é só aquela estética que nós analisamos e nós pensamos assim, é beleza. Não, eu acho que a estética é além da beleza, né? O tema de hoje, para quem está chegando na live, o tema de hoje, nós vamos abordar o tema da beleza e da estética para os pacientes, as pessoas que estão no processo oncológico. Mas o tema que nós vamos levar, ele é abrangente para todo ser humano, né? Porque eu acredito que nós vamos explorar esse meio, porque eu acredito que a gente precisa passar informação, mas mais do que explorar esse meio, a gente vai falar sobre um tema que qualquer pessoa pode utilizar, né? Sim. Hoje, eu já vivi, eu acredito que toda pessoa que está assistindo a nossa live, ou que vai assistir depois a nossa live, já conhece ou tem alguém na sua família que teve ou tem contato com alguém que tenha vivido, né, esse grande mal que eu acredito que é o câncer, né? E eu queria que você falasse pra gente, para iniciar essa live, pensando na oncologia, a gente como um ser humano, a gente pensa nos efeitos colaterais, não é? Quando a gente ouve a palavra câncer, a primeira coisa que a gente pensa é no efeito colateral. Vai perder o cabelo. Meu Deus. Sim. A gente pensa assim na estética do momento, mas eu acredito, o meu pai teve câncer e eu acompanhei esse processo com ele. É muito mais do que perder o cabelo, os cílios, é muito mais do que isso, né? Eu acredito que você vive literalmente no processo algo tão doloroso. E como nós podemos trazer a ozonioterapia para esse processo? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Antes de falar em si da ozonioterapia, há um provérbio bíblico que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, uma das coisas que acontecem em si quando você recebe o diagnóstico de câncer é um enlutamento. Eu tive o meu pai com câncer de próstata, ficou 10 anos bem e teve uma recidiva de pulmão e isso levou. Nas duas circunstâncias foi muito doloroso, não apenas para ele descobrir que estava com a patologia, mas para a família. Quando eu tive a oportunidade de me tornar ozonioterapeuta, eu não sabia o que era ozônio e eu fui para a clínica, eu tinha uma sócia na época e ela falou, Lu, tem um curso fantástico
fantástico este final de semana. Mas eu tenho um outro curso que eu já me inscrevi, não tenho como ir e desmarcar este. Tá tudo certo, pago, viagem, vai fazer. O curso se chama ozonioterapia. Aí eu falei, quê? Não sabia nem o que era. Ela falou assim, é excelente, principalmente para a sua área, porque pacientes oncológicos, quando ela falou isso, eu não sabia nem o que era. Eu falei, eu vou fazer. Primeiro que havia 4 meses que meu pai tinha falecido, então eu estava ainda me recuperando, e eu queria que aquilo não se repetisse na minha família, porque há outras histórias, e porque uma grande amiga minha tinha acabado de se ver com o diagnóstico. E eu estava nesta casa aqui, porque hoje eu moro no interior, mas eu lembro direitinho que eu estava aqui nessa área, que é uma casa no 2º andar, então tem uma área externa. E quando ela colocou no grupo, eu não posso, não deveria contar isso por aqui, mas nós estávamos programando, a gente tem um grupo As Amigas, olha bem, estávamos programando uma viagem para São Paulo, para divertir, sem os maridão e não sei o que, era só o grupo das meninas. E ela pegou e, de uma forma assim, falando que ela não poderia estar conosco naquele período. E a gente começou a falar, não, você tem que vir. Ela, gente, perdão, mas eu preciso falar uma coisa para vocês que eu não deveria contar aqui no grupo. Mas eu fui diagnosticada, eu estou com câncer bilateral e começou a contar. Quando eu comecei a ler aquilo, Andressa, eu não me contive. Tinha 4 meses que meu pai tinha falecido. Eu dei um grito dentro desta casa, que eu acho que algum vizinho ouviu. E meu marido veio correndo para ver o que estava acontecendo. Eu comecei só a falar o nome dela. E ele falou, o que aconteceu? Ele achou que ela tinha morrido. Eu falei assim, eu não posso deixar mais ninguém que eu amo morrer. Não que não vá morrer, mas naquela hora eu fiquei desesperada. E aí, então, quando ela falou, a minha sócia falou que eu já estava sabendo desse diagnóstico, que era excelente para quem fazia tratamento na área oncológica. Eu falei, eu vou fazer e eu vou levar isso para o tratamento daqueles que eu amo. E fui fazer o curso. E a ozonioterapia, ela realmente é fantástica, porque uma das frentes que ela trabalha fortemente é a recuperação, rejuvenescimento, a nova rota da energia. Porque a ozonioterapia, ela age em uma frente muito específica, que é o metabolismo da produção de energia no nosso corpo. Nós temos uma organela, um pequeno órgão dentro de cada célula, todas as células têm. Essa célula, essa mitocôndria, que é essa organela, ela é considerada, inclusive, uma célula que veio morar no nosso corpo e gostou, porque ela é autônoma, ela tem seu próprio DNA, ela produz a energia dela e para o corpo todo, e a ozonioterapia trabalha em cima disso, de otimizar a ação mitocondrial. Hoje, com exceção de pouquíssimas situações, as doenças são mitocondriopatias. Pensa, então, numa ferramenta como a ozonioterapia, que dá aquele assim, ó, vamos lá, minha filha, vamos trabalhar, eu estou aqui para te dar aquela força. Então, quem tem o diagnóstico de câncer, com certeza tem as suas mitocôndrias muito, muito comprometidas. Nessa circunstância, a ozonioterapia faz o que nessa pessoa que está em tratamento oncológico, que nós não vamos falar assim, ó, não faça tal terapia. Não, ela vai fazer todas as terapias que ela tem direito. Se é indicado cirurgia, vai fazer, se é indicado químio, vai fazer, se é indicado radioterapia, vai fazer, se vai tirar um órgão, colocar uma prótese ou usar uma órtese, que é algo que são muito comuns nessas histórias, vai fazer. E a ozonioterapia vem para dar aquele suporte, para complementar de uma forma a dar mais energia, reduzir a dor, reduzir todas aquelas circunstâncias relacionadas ao tratamento, dar conforto, dar uma serenidade, porque uma das coisas que quem faz tratamento oncológico precisa ter é gerenciamento
das emoções. São emoções muito intensas e a ozonioterapia traz isso. Quem faz ozonioterapia fica de boa. Então, eu até falo assim, eu tenho medo de fazer ozônio dependentes. Eu fico tentando, assim, tipo, entrar com uma terapia aqui, outra ali, para as pessoas não ficarem assim, eu quero meu ozoninho, eu quero meu ozoninho. Mas para quem está desse jeito, é uma coisa muito fantástica, muito maravilhosa. Eu acredito também que o desafio da notícia, né? Você contou a sua história pessoal ali, mas eu acredito que cada dia mais, infelizmente, a gente tem visto o crescente, né? Eu acredito que isso tudo faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia, uma amiga, alguém, né? E eu acredito que hoje a informação, ela deve ser levada o processo que nós vivemos hoje dentro da nossa, da nossa política mesmo, às vezes é um processo lento, sim, né? Nem é todas verdade. as pessoas conseguem ter o acesso ao tratamento que deveria ter, né? E eu queria falar sobre esse ponto que você está dizendo, porque existe sim uma política nacional, ou seja, é para ser implantada em todo o território, nas unidades básicas até aquela assistência terciária. Se existe essa política, as práticas integrativas, e a ozonioterapia é uma delas, para ser implementada via SUS, via Sistema Único de Saúde, ela não tem sido implementada porque há uma contrapolítica, ou seja, há forças que, sabendo de todo o potencial da ozonioterapia em relação a diversas patologias, porque ela não precisa de um diagnóstico. Por que a ozonioterapia não precisa de um diagnóstico? Porque ela age na raiz do problema e não na causa. Quando nós cuidamos da raiz de uma árvore, esses dias, lá em casa, meu marido fez uma misturinha de água oxigenada e borrifou nas plantas, né? E aí eu falei assim, nossa vida, de repente essa buganvília encheu de flor. O que aconteceu? Eles, segredos. Ou seja, ele foi lá com água oxigenada e jogou na raiz, simplesmente na raiz. Então, algo que estava ali incomodando aquela planta, ele simplesmente tratou e ela pôde florescer. Assim, então, essa política que existe, que está regulamentada, que tem número e que tem todo o desenho. A Suzana, que você deu oi aí, ela é minha aluna e ela é farmacêutica do município. Então, lá na farmácia do município em si, que distribui a medicação e tudo mais, mas nas unidades básicas, poderia ter sim um ozonioterapeuta. Lá dentro do hospital de referência, poderia também ter outros tratamentos, tratamento de ferida, oncológico, tratamento para quem tem doenças autoimunes. Mas por que não? Porque há todo um envolvimento contra a aquisição de saúde. Eu falo que o nosso país, no dia que a gente tiver saúde e educação do jeito que a gente precisa ter, ninguém segura. Mas, infelizmente, realmente há uma circunstância que nos oprime. Então, hoje a ozonioterapia ela pode ser utilizada de que maneira nesse processo? Fala um pouquinho pra gente. A pessoa ficou sabendo hoje que ela está com câncer, independente de qual câncer. Ela deve buscar um profissional, eu sempre falo isso, eu acredito que um profissional habilitado, alguém que tenha uma história, sim, né? Porque por ser um processo de um produto poder, literalmente, dos pés à cabeça, você poder utilizar para beleza, para saúde, né? Você tem uma flexibilidade de muitos profissionais utilizando essa patologia para ensinamento. Mas eu acredito que você tem que buscar um profissional habilitado. Encontrei um profissional na minha região. Como que funciona esse processo? Como que é utilizado? Porque eu sei que existem diversas demandas dentro dessa patologia, né? A gente até conversou um pouquinho sobre isso. A perca de cabelo e cílios é um dos processos, né? Mas sim, é uma forma. As náuseas, né? Pelo tratamento, a imunidade baixa. Como que funciona esse tratamento? É claro que ele é específico para cada indivíduo, mas fala um pouquinho para que as pessoas possam conhecer.
Então, a pessoa que hoje faz uma terapia para algum câncer, seja porque está no estágio inicial, ou já está fazendo rádio, quimioterapia, ou já fez cirurgia, ela encontrou um ozonioterapeuta, ela tem que esperar dele o quê? Uma avaliação de uma forma integral, não apenas a aplicação da ozonioterapia, que tem de diversas modalidades. Quer ver? Eu tenho hoje atualmente atendendo duas pacientes com câncer. Uma já passou pelo processo de cirurgia, já fez todas as sessões de radioquímio, ela está já na fase de recuperação mesmo. E tem uma outra que há pouco tempo descobriu, ela teve um aumento das células infiltrantes iniciais, na época eu me propus então a atendê-la, e aí então aquilo foi equilibrando até que despencou, agora está com a taxa de células infiltrantes baixa, ela está muito feliz. Nas duas, eu fiz a proposta da ozonoterapia sistêmica. As vias sistêmicas, elas são as por autoemo, que eu não aplico por quê? O Conselho Regional de Enfermagem, sendo eu enfermeira, então eu tenho que seguir as regras que ele me permite fazer. Ele diz que eu tenho a possibilidade de ser ozonoterapeuta. Só que tem um outro documento antes desse que diz que o conselho não aceita a autoemoterapia. Não importa se é com ozônio ou simplesmente a retirada do sangue e a aplicação. Então, para me resguardar e me proteger, não faço. Mas tem outras vias sistêmicas. Aí, se você me pergunta, Luciene, o que você acha dessas outras vias sistêmicas e esta via autoemo? Qual seria uma via mais propícia para quem faz câncer? Hoje, há estudos que falam que a autoemoterapia maior, ela tem uma eficácia mais rápida, porque você já oferece ozonídeos, que são vamos dizer assim, o ozônio ele tem que ser biotransformado, ele tem que virar um outro componente que faz a grande mágica, o grande milagre. Esses ozonídeos, quando a gente faz, então, por via retal, a gente pode ter um período de 24 a 72 horas para eles serem convertidos. Já quando faz autoemo maior, que é a aplicação endovenosa ou intravenosa, que é a mesma coisa com nomes diferentes, você oferta de imediato a presença desses ozonídeos. Por isso mesmo, sendo eu sabendo que pode demorar até 72 horas, eu fazia dois dias antes a ozonoterapia retal nelas. Por quê? Se demorar, quando chegar o dia da radioterapia, elas já estão com os ozonídeos. Então, basta a gente se organizar. Se a gente se organizar, porque em domicílio não é interessante fazer alto maior, porque a gente não tem todos os cuidados necessários com a biossegurança. Numa unidade de atendimento, numa clínica, no consultório, também pode ser inseguro. Então, eu vou pela via que é mais barata e que eu consigo o mesmo resultado, eu só tenho que me programar. Então, o ideal é fazer pela via retal 72 horas ou 36 horas antes. Eu fazia assim, 2 dias, 1 dia antes, e elas faziam e ficavam consolando as pessoas quando elas iam para químio, para rádio. Porque elas estavam bem, cheias de energia. Uma delas mora próxima à praia, diz ela que se ela pudesse, ela ia caminhar aquela praia para cima e para baixo. Então, esse é um processo, né, que a gente tem que literalmente analisar cada caso, né? Mas funciona. Sim. A gente tem tanto resultado fantástico. Eu acredito que o que a gente precisa realmente é buscar um profissional que você sinta segura, que vai analisar como um todo. Quero falar sobre mais um assunto aqui para a gente a gente poder falar sobre tudo. Eu acredito que analisando esse corpo como um todo, né? Eu acompanho um pouquinho do seu trabalho, agora um pouquinho mais, né, dentro ali dos seus grupos e tudo mais. Apaixonada, imprimindo suas apostilas, já fazendo todas as receitinhas. Mas eu entendo que
que é importante a gente falar para as pessoas hoje que essas terapias não é para a doença, é para a prevenção, né? Esse contexto de olhar o corpo como um todo, a ozonoterapia, ela não é para quem está doente, é para qualquer pessoa que deseja literalmente usar os benefícios. Eu, por exemplo, semana passada, eu fui fazer no meu joelho, que eu tinha uma inflamação, fui fazer lá no Dr. Wilton, e, oh meu Deus, saí de lá, ele fez auricular, gente, você dorme bem. Literalmente o que você falou. Você fica zen, relaxa. É uma coisa maravilhosa. Não é porque eu estou doente. Eu cheguei com uma dor de cabeça lá, eu saí de lá sem dor de cabeça alguma. Fala um pouquinho, não só da ozonoterapia, mas do ser humano como indivíduo. Hoje, se você pudesse trazer um ensinamento, o que você falaria? Não para somente quem está vivendo, mas para quem não quer viver essa enfermidade. Sim. Então, mesmo quando a enfermidade já está instalada, ou quando nós que temos esse histórico, Dr. Laí Ribeiro, eu sou aluna dele da pós-graduação de nutrição. É um nome tão grande, como é que é a minha pós? Adequação metabólica nutricional. É uma pós-graduação que ele já está na 9ª edição e ele falou que a última turma vai ser a 10ª. Então eu sou bebezinha, né? Eu sou bem caloura numa das últimas turmas. Mas ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que não importa o quanto você vai viver, o que importa é a qualidade que você vai viver. Uma outra frase que ele fala, não somos reféns da genética, devemos considerá-la. Então, uma vez estando com a doença, se eu vivo mais 3 meses, 3 anos ou 30 anos, qual é a qualidade que eu vou conseguir nesse tempo? Porque o meu pai não teve a oportunidade de ser tratado com ozonoterapia. Mas em outubro de 2018, percebemos o retorno da doença, que ele tinha tido um câncer de próstata e agora voltou no pulmão, que era o órgão mais sensível que ele tinha, porque ele foi fumante por muitos anos, por 3 décadas. Mas nesse período que ele esteve doente até o dia do óbito dele, em fevereiro, meu pai teve qualidade de vida, por quê? Nós entramos com outros aspectos, outras terapias. Entre essas terapias, nós iniciamos com uso de minerais, vitaminas, para reforçar a imunidade dele. Trabalhamos muito a questão mental, da aceitação. Quando a gente nega uma circunstância como essa, quando a gente foge, quando a gente fica introspectivo e não aproveita hoje, o dia de hoje, a gente está olhando para o futuro. Olhar para o futuro só traz ansiedade. E se ficar também preso lá no passado, igual ele fumou tantos anos e poderia pensar assim, nossa, o que eu fiz com a minha saúde? Não, viva o presente. Neste período que o meu pai esteve enfermo, a gente passeava, a gente caminhava com ele, ele se arrumava todo bonitinho para poder ir para as consultas, a pele sempre muito bem cuidada. Então, iniciamos com suplementação vitamínica, mineral, com o uso de alguns aminoácidos essenciais, porque ele tinha dificuldade de deglutir, ele tinha dificuldade de engolir porque o câncer era pulmonar, então tinha feito como se fosse, inchou o pulmão e atrapalhava ele de engolir, né? Mas ele também, nunca, lá naquela casa, se ouviu falar tanto de chás e plantas medicinais. A minha mãe hoje, se você conversa com ela, ela sabe falar todos os chás antioxidante, anti-inflamatório. Outra coisa, a gente fazia imposição de mãos. E o meu pai, assim, eu sou cristã protestante, ele nunca tinha se convertido, isso para a gente é muito confortante, saber que ele partiu e que nós um dia vamos ter a oportunidade de estar com ele novamente. Ele não tinha religião alguma, e então nós começamos a fazer essa imposição de mãos, que é terapêutica, mas também é naquilo que a gente acredita de fé,
porque é uma questão energética mesmo, né? Você canalizar todas as suas emoções para aquilo. Ele aceitava. E um dia antes do meu pai falecer, eu fiz um escalda-pés, que é uma das terapias integrativas. Eu coloquei ali sal grosso, coloquei magnésio, eu acho que eu tinha citrato, eu não tinha cloreto de magnésio, coloquei plantas medicinais e fui fazendo um escalda-pés para ele relaxar, porque ele não queria tomar morfina, ele não queria, estava sentindo muita dor. E aí eu fui fazendo isso nele, e eu lembro que ele falou bem assim, não batize apenas os meus pés, batize também as minhas mãos e a minha fronte. Então eu sinto que eu batizei o meu pai naquele momento. E aí... momento, eu acredito nisso, né? É você sim, nisso. Você olhar que existe um mundo de possibilidades e que você pode literalmente transformar aquele momento de dor, levando para aquela pessoa um outro aspecto, né? Sim, e ali a gente, assim, acolhia esse momento difícil de dor, colocava essas outras terapias que tratavam a pessoa de uma forma integral, mudamos a alimentação dele para anti-inflamatória e bastante alimento antioxidante. Meu pai, todas as frutas vermelhas que você imaginar que eu encontrasse, eu levava para lá. Minha mãe aprendeu a fazer os sucos da cura, não falo o suco detox, eu falo sucos da cura, e ela fazia. E isso, para nós agora, que não temos o diagnóstico, mas que temos um propósito de viver mais e melhor. Então, podemos trazer isso tudo para a nossa vida. O chá que a gente prepara, aquilo é um ritual do cuidado. Uma água que a gente bebe, um alimento que a gente sabe que traz para nós um desconforto orgânico. Não precisa eliminar, mas tirar o máximo aquilo, que seja apenas para os momentos de comemoração e não uma rotina. As pessoas estão muito monótonas em relação à alimentação. E a monotonia está sempre com alimentos que só trazem o prazer à mesa. Nada contra o prazer à mesa, mas isso única e exclusivamente com alimentos muito ricos em açúcar. E o açúcar, ele é um alimento para o câncer. A gente tem que adultizar o nosso paladar. Há como fazer estratégias que fazem a gente ir perdendo prazer em querer um café tão doce. Eu tenho uma técnica, não sei se você já viu lá no livrinho, que eu falo que é a técnica da colherzinha. Ao invés de adoçar o café, você prepara o seu café sem açúcar, coloca numa colherzinha de chá o açúcar e vai colocando na pontinha da língua e bebendo. Geralmente, você não termina de usar o açuquinha que está aqui. Mas se você jogasse na xícara, nem ia adoçar. Então, eu vou criando estratégias para que as pessoas tentem desmamar do sabor doce. E por aí vai. Não é? Ensinando eles como que faz um exercício respiratório, exercício de gratidão, várias outras coisas para tratar esse todo, porque o ser é biológico, o ser é social, então as interações que temos com o outro, o ser humano é psicológico e o ser humano é espiritual, da forma que cada um aqui entende a sua espiritualidade. Eu não estou pregando para ninguém, mas se você não tiver paz de espírito, o câncer pode te fazer sofrer além daquilo que foi a sua programação de sofrimento. Entendeu? Com certeza. E dentro da sua fala, você falou um pouquinho sobre água, né? Sim. Dentro de muitas, eu aqui em casa, a gente usa água ozonizada. A gente tem há 3 anos, quando eu conheci os benefícios do ozônio, eu entendi a importância. Claro que a gente precisa conhecer um pouco. Ficou baixo de novo. Ficou longe? Ficou, isso. Melhorou? Melhorou. Eu acredito que quando nós conhecemos os benefícios de uma água, não só uma água com ozônio, né? Ozonizada, mas quando nós entendemos a importância que a água tem para o organismo, e quando nós conhecemos os benefícios do ozônio, é um aliado, né? Tanto na parte estética, tem dias que eu lavo meus cabelos com água ozonizada, meu Deus, é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios, os benefícios da água ozonizada. Pois é, os benefícios da água
Posso falar primeiro dos benefícios da água e depois da água ozonizada? Isso. Primeira coisa, a água ela é essencial à vida, assim como o oxigênio e a alimentação. Nós não fazemos reação química alguma se não for no meio aquoso. Entre as células, dentro das células, em qualquer ambiente, nós vamos precisar dessa umidade natural. O brasileiro é dito mundialmente, estudos provam isso, que somos povos desidratados. O calor que esse país faz é inexplicável como que as pessoas não se hidratam. Mas eu vou pelaquela linha que as pessoas não reconhecem o que é sede, não distinguem o que é sede do que é fome. Muitos estão com sede e acham que é uma fome que não o deixa. É uma fome irracional. Porque a água é um alimento. A água, ela é uma água com minerais. Esses minerais, eles entram dentro da célula, corrigem o pH e muitas outras coisas. Então, quando nós nos alimentamos com a água, porque eu falo que água é um alimento, pensa lá quantas vezes a gente estava com fome e não tinha o que comer, você fala assim, vou beber um copo d'água para disfarçar essa fome. E a fome simplesmente foi embora. Então, ela é hidratante, ela é um alimento e ela pode ser terapêutica. Eu falo bem assim, olha, as pessoas falam, eu tomo muita água. Aí eu pego e peso elas no consultório, vou lá e faço a continha, porque tem quantidade de água por quilo de peso a ser tomado. Aí eu falo assim, você não está chegando nem na metade. Meu Deus, aí eles tomam um susto. Aí eu faço esse desenho aqui, ó, vou tentar fazer. Então eu falo assim, que a caderneta é o corpo da pessoa toda. Quando você bebe um pouquinho de água, você hidrata os órgãos principais. Aí você bebe uma quantidade intermediária, tá ficando tudo doido. Você hidrata um pouco mais. Mas só quando você toma a quantidade adequada de água, porque a pele é a parte aqui, ó, o invólucro, que você chega na quantidade de água certa, porque a água vai ficar, a pele vai ficar hidratada. As minhas pacientes falam muito isso, que os seus esposos, os seus noivos, namorados, o companheiro delas, falam, nossa, depois que você começou a tratar com a Lu, você está com a pele linda, porque eu exijo delas beber água, eu fico no pé, eu fico colocando aquele emotionzinho de copo d'água, já bebeu água hoje? Porque não adianta. Então, quando a pessoa já tem uma pele sensibilizada com a questão do câncer em si, que é uma acidez, a pessoa que tem câncer, o pH, o corporal dela está num pH que não é otimizado, que não é fisiológico. E ainda não se hidrata, acabou. É um prato cheio, é um mal que se juntou com o péssimo. E ainda na questão da água ozonizada, tanto para um tratamento, como você falou, dos cabelos, você lavar o cabelo com água ozonizada, tomar um banho no verão. Eu comprei uma piscina de plástico, coloquei lá no quintal, coloquei o ozonizador, não esse que eu uso medicinal, um outro que eu tenho, que aqui nessa casa aqui tem banheira. Quando eu mudei, eu não deixei o ozonizador aqui não, a banheira estava aqui, eu falei, eu vou levar para lá, sei lá, eu coloco um balde, uma bacia e tomo banho. Mas um dia eu montei a banheira, minha mãe estava com dor. E eu falei assim, mãe, vem cá, vamos tomar um banho de hidromassagem. Só que eu achei que ia ser legal, ela distraiu um pouco. Ela levantou, saiu, nossa, eu não tô com dor nenhuma. E a gente, lá em casa, a gente tem histórico de fibromialgia. Eu tenho, a minha mãe sempre teve muitas dores, minha irmã que é falecida também tinha muitas dores. Então a gente acredita que aquele momento ali foi a água ozonizada que relaxou o corpo dela e ela parou de sentir dor. Depois eu fui estudar e percebi que tinha esse efeito. A pastora da minha igreja, ela fazia natação numa piscina. E ela falava assim comigo, Lu, não sei o que acontece naquela piscina, eu acho que eu saio daqui com tanto ozônio que eu sinto cheiro de ozônio naquela piscina. Depois descobrimos que o tratamento daquela água era com ozônio. Aí ela falava bem assim, por isso que eu fico, às vezes ela ficava
mais de uma semana sem fazer e ficava bem, porque ela fazia natação. Então, é muito interessante isso para a pele externa, mas também para bebê. Por exemplo, há protocolos de tratamento de H. pylori, aquela bactéria extremamente resistente, com água ozonizada. Se você extraiu um dente ou fez alguma cirurgia e você vai lá e bochecha com água, os dentistas que trouxeram a ozonoterapia para o Brasil, não é? Então, você bochecha com água ozonizada, você reduz bastante as bactérias que poderiam causar uma infecção. E existem vários tratamentos que a gente faz com a água ozonizada, como, por exemplo, na circunstância onde há uma descompensação da microbiota da vagina, favorecendo uma cândida. Cândida é um fungo comum da vagina, mas às vezes ela dá uma descompensada e coça desesperadamente. Meu Deus, quem já teve cândida sabe o que é. Então, tem protocolos que faz insuflação vaginal e também lavagem. Enche a seringa com água ozonizada e faz uma lavagem vaginal. Então, há diversas formas de usar a água ozonizada. Fora o filtro com ozônio, né? Sim. Eu acredito que é um mundo que a gente vai descobrindo e vai se apaixonando. Eu sempre falo nas lives, Sim, que a gente é picado pelo bichinho do ozônio e você nunca mais vive. A gente descobre quantos benefícios nós podemos ter, né, utilizando o ozônio. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho dos óleos ozonizados, né? Eu vou falar depois um pouquinho algo que todo mundo me pergunta. Qual é a diferença da linha Premium e da linha tradicional dos óleos? Vou falar um pouquinho, antes de acabar a live, sobre a diferença dessas duas linhas que a Oxy tem. Mas eu queria que você falasse dentro desse processo, né? Por exemplo, meu pai, quando ele fez quimioterapia, a mão dele era literalmente, não tinha mais onde colocar, além de ficar manchado, né, por causa da quimioterapia. Como que a gente pode utilizar os óleos para trazer, às vezes, dentro dessa pele uma hidratação ou ajudar nesse processo? sim. Os tratamentos em si, eles são muito agressivos. E a pele é assim. Nós temos vários órgãos, vários sistemas de detoxificação. O principal órgão detoxificante é o fígado, mas o intestino também e também o nosso aparelho respiratório. Quando o nosso aparelho respiratório, o fígado e o intestino já estão saturados, essa intoxicação vai apresentar na pele. Então, a ferida na pele, sem uma avaliação destes outros órgãos, a gente pode disfarçar o problema. Então, uma das coisas que a gente fala nós vamos sim tratar sua pele com os óleos ozonizados, mas precisamos fazer um detox em você de uma forma interna, porque se a pele reclamou, é porque os outros órgãos detox estão já super saturados de trabalhar. É como se eles jogassem a toalha e falam, mais um, por favor, mais reforço. Então tem que ter esta noção. Por isso que eu falo que a terapêutica, ela tem que caminhar por todos os conhecimentos necessários para que o ozônio não entre em descrédito. Porque às vezes você vai explicar para a pessoa passar o óleo ozonizado, ele tem todo o potencial mesmo curativo, mas a pessoa continua se alimentando de forma inflamatória, não entra com alimentos com ação antioxidantes, não bebe mais água, não gerencia o estresse, porque se você está estressado, você não respira direito, e aí o pulmão já está sobrecarregado e ainda fica aquela respiraçãozinha curta. Então, a gente tem que entrar com tudo isso para que realmente agora eu tenha uma qualidade de pele. Eu acho que não dá para ver, mas, gente, eu tenho 49 anos. Próxima a fazer 50. Todo mundo fala muito bem da minha pele.
Eu falo assim que eu envelheci, porque eu entrei há 2 anos, já estou há 2 anos na menopausa. Na verdade, a menopausa ela é um evento, é quando a menstruação para, mas tem, a título de diagnóstico, eu preciso ficar 12 meses sem vir para ser chamada. Então, eu já fiz 12 meses, mais 12. Eu já tenho 24 meses sem a minha menstruação vir. E, ao contrário, eu acho que eu estou com... Está despencando, mas todo mundo que encontra comigo fala, nossa, Lu, você está tão bem, o tempo não passa. E não é uma pessoa, são várias pessoas. Mas por quê? Foi justamente desse tempo para cá que eu mudei a minha alimentação, que eu comecei a gerenciar o meu estresse, que eu comecei a considerar a água como um alimento e que eu conheci a ozonioterapia de todas as suas formas, incluindo os óleos. Eu sempre precisei muito de lambrecar, eu falo lambrecar a pele, porque eu tenho dermatite atópica. E antes eu sabia que era por conta da alimentação, mas eu achava que eram os industrializados e ponto final. Eu demorei muito, eu fui descobrir que era o glúten e que eram os lácteos há pouco mais de 1 ano. Então, por mais que eu conseguisse controlar, de vez em quando tocava uma ferida. E então eu sempre mantive essa necessidade de pegar o creme, jogar dentro dele óleos com propriedades medicinais. Antes eu não conhecia os óleos ozonizados, então eu usava óleos em si que já tem conhecimento da sua propriedade medicinal. E passar. Só que hoje eu falo para você, o óleo ozonizado, e ainda mais com a questão da nanotecnologia, a resposta é além do não sofrimento de coçar, de não abrir. Eu tenho sentido um rejuvenescimento mesmo. Eu emagreci muito, eu não sei se você já viu as minhas fotos. Eu cheguei a 96 quilos, hoje eu tenho 67, 68, ganho um pouquinho. Então, foram muitos quilos. Eu tinha feito uma prega cutânea de pele bastante acentuada quando eu estava no meio do meu processo de emagrecimento. E hoje eu não tenho mais aquilo. E eu considero isso o uso constante de cremes e óleos com propriedades do ozônio em si. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa tem a pele sensível, e pior ainda, a pele sensibilizada. Porque quando faz radioterapia, a pele da pessoa era íntegra, era boa, e de repente foi sensibilizada pela rádio. Uma das minhas pacientes fez uma reação à radioterapia em si, e eu tratei com as sinergias dos óleos ozonizados, com óleo essencial e tudo mais. Um resultado rápido e com água ozonizada também. Fiz uma bag, não chegava a ser uma bag, uma bolsinha, mas a gente fez pela orientação da doutora Poliane Cardoso, que foi a ozonioterapeuta que me deu o curso. Eu fiz e 2, 3 dias depois já estava outra pele que estava extremamente sensível. E uma outra circunstância que eu não acompanho ele, mas o tio do meu esposo mora no interior, longe da minha casa, numa outra cidade. Nós vamos lá a cada 40 dias. Eu tratava o pé diabético da esposa. Não é um pé diabético, ela tem úlcera varicosa, daquelas que abrem e sangram e fica por muito tempo. Eu tratava com os óleos ozonizados. Um dia eu cheguei lá, as primas pediram para que eu olhasse uma ferida no nariz do tio. E eu voltei assustada e falei, olha, ele vai precisar ir a um dermatologista e talvez a um oncologista. Aí elas viraram para mim e falaram, nós já sabemos, é porque ele disse para vir para casa que não tinha o que fazer. Eu falei, pega o óleo ozonizado e começa a aplicar. Aí voltamos, então, uns 60 dias depois. Aí ele veio me mostrar uma ferida oncológica, Andressa. A pele dele não estava íntegra, mas não estava com aquele aspecto de ferida aberta, ela estava nivelada. E aí, então, ele foi questionado pelo médico, o que o senhor está fazendo? A minha sobrinha é professora das enfermeiras, ele falou bem assim, né? E ela me pediu para tirar alimentos com trigo, leite, passou umas receitas para mim e me deu um óleo. Aí ele falou assim, o que não mata cura.
Porque há muitos profissionais que não estudam. Eu falo assim, que se um profissional fala que a ozonioterapia não tem comprovação científica, ele não está fazendo o dever de casa dele. Porque é só pesquisar e você acha resultados incríveis. Nós precisamos estar sempre amparados. Quem trabalha com ozonioterapia, seja com um produto como você trabalha, ou como eu que sou ozonioterapeuta, nós precisamos ter sempre o hábito de estudar. Um pouquinho antes aqui que a gente estava conversando, eu estava lendo, depois eu fui ver um vídeo, depois eu fui tirar uma dúvida sobre a água ozonizada, e por aí, a nossa vida é estudar e mostrar para as pessoas que há, sim, comprovação científica. Fantástico. Gente, nós temos 3 minutinhos. Eu queria muito, antes de eu falar dos olhos, eu queria que você falasse em um minutinho pra gente do seu método. Compartilha com a gente. Eu vou fazer um print daqui uns minutinhos. Vamos fazer um print já? Dá um sorriso bem lindo aí. Vou postar marcando a Lu aqui nos nossos stories para que você possa seguir ela nas redes sociais. Lá você pode entrar em contato com ela. Mas eu queria que você falasse em um minutinho pra gente, Lu, em relação ao seu método. Fala como que funciona. Se alguém quiser entrar em contato com você, como que é esse seu trabalho? Então, eu trabalho com ou sem ozonioterapia. Eu mudo aos poucos, passo a passo, o estilo de vida da pessoa que quer ter qualidade de vida. Eu sou mentora de qualidade de vida. A ozonioterapia veio para agregar. Tanto é que quando alguém me pergunta quanto que é a sessão de ozonioterapia, eu não cobro. A ozonioterapia está dentro do combo de terapias que eu trabalho para mudar o seu estilo de vida. Então, o que tirar ou pelo menos ficar por um tempo para sentir o corpo, se aquilo te faz bem ou mal, o que incluir, como fazer a adequação das receitas e como que você vai num passinho bem lento, mas sempre para frente. Eu falo que do 8 por 80 não tem ecologia. É do 8 para o 9, para o 10, até chegar a 100. Então, eu vou te ensinando devagar, no seu ritmo, cobrando. Eu dou uma pressionada, mas uma pressionada e depois passo a mão na cabeça. Entendeu? Então, eu ensino adaptações de receitas. Eu tenho empadão sem glúten, o que você imaginar. Até hoje só não consegui fazer um pedido, que foi um pudim sem leite, sem ovo, aí acabou comigo. Sem leite eu ainda resolvia, mas sem ovo eu não aprendi. E vegano. Aí eu falei, podia fazer com gelatina, mas a gelatina de mocotó de boi. Até hoje foi a única receita que eu não consegui fazer adaptação. Se alguém sabe, eu tenho um colega terapeuta que está esperando. Então, qualquer pessoa pode fazer parte do seu método, não é só para profissionais. Sim, eu atendo crianças de 9 meses. Olha só, fantástico. Lu, eu vou encerrar a live mostrando para vocês, a Oxi 3 ela tem uma linha de cosméticos ozonizados. Se você é profissional da área de saúde estética, nós estamos com uma parceria com os profissionais. Você tem até o dia 15 de setembro agora a oportunidade de, como um profissional parceiro, ter um cupom de desconto de 50%. Então, você pode adquirir os cosméticos ozonizados com um cupom de 50%. Eu vou colocar meu telefone aqui, depois eu posso... deixa eu ativar os comentários e eu vou colocar meu telefone. Caso você queira entrar em contato... Isso. Se você desejar entrar em contato, alguma dúvida, você quer saber sobre alguma coisa que a gente conversou na live, você quer saber como que faz para entrar em contato com a Lu, entra em contato comigo ou chama no direct. Eu vou estar agora no final dessa live, ali no direct, para poder auxiliar você. Mas se você é profissional da área de saúde estética, então você tem esse cupom até o dia 15 agora de setembro para que você possa conhecer os produtos. Eu acredito que você tem que ter sua experiência, né? Eu acredito muito nisso. E a Oxi, ela tem uma linha de óleos com nanotecnologia. Qual é a diferença da nanotecnologia? É a capacidade do ativo e a permeação é muito mais profunda. Então, nós temos uma linha tradicional, rosa mosqueta, amêndoas, coco, nós temos ali o oliva e nós temos a linha Premium, que são 2 ativos em cada um dos nossos produtos.
Se você quer saber sobre a nanotecnologia, também manda uma mensagenzinha, porque eu vou estar à disposição. Lu, muito obrigada, princesa, muito obrigada mesmo. Eu acredito que na vida a gente tem que crescer e contribuir. E hoje você contribuiu muito a todos nós. Literalmente, sabe? Que você possa cada dia mais levar todo esse seu conhecimento para que a gente possa plantar Amém. sementes como essa de saúde, de bem-estar. E eu estou aqui. Beijo no coração. Tchau, gente! Beijo!